Bom, bora falar do Fluminense, então. O Fluminense entra em campo contra o Al Hilal amanhã às 4 da tarde. Então, você tem todo o pré-jogo aqui no De Primeira. Depois, você vai acompanhar a partida onde você quiser. Mas antes, você acompanha por aqui. E o Fluminense está chegando, Orlando, né? A gente vai trazer todos os detalhes dessa preparação de um Renato que está estudando bastante, né, André? Não está nem jantando com a filha, está quebrando a cabeça aí e vem se dando muito bem nessa competição. A gente já falou, né, sobre o favoritismo. Aliás, ontem você virou a casaca 1000 vezes, né? 1000 vezes. Você falou que deu Fluminense, depois você falou que ia dar Al Hilal, e depois você falou que ia dar Fluminense de novo, e depois você trocou de novo. Tô jogando umas zicas aí. Ele tá vira cara. Jogando umas zicas Você aí. chegou a alguma conclusão? Quem é o favorito para essa partida? Tudo 50-50. Ah, aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Mas é porque é difícil mesmo. É difícil mesmo. É difícil. Qual que é a maior dificuldade, hein, PVC, para essa partida? Enquanto você mastiga aí, se você quiser, eu vou enrolando aqui. Engole, PVC. Já consegui. Vai. Tranquilo. A maior dificuldade é o time que tem muitos jogadores de experiência internacional. Jogador de Copa do Mundo. Tem o Aldo Alçari, que jogou Copa do Mundo, fez gol na Argentina. Quando você tem um jogador como o Aldo Alçari, que fez gol na Argentina e venceu a Argentina, você começa a acreditar, cara. Você ganhou da Argentina na Copa do Mundo e ganhou do Manchester City no Mundial de Clubes. Você vai achar que você é fraco? Não, né? Ganhou confiança. O peito vai para cima. Acho que a grande diferença é essa. Mas a gente estava falando mais cedo sobre como a imprensa internacional está olhando para o Arias. O New York Times fez uma matéria falando que o difícil é saber se o Arias é ponta, se ele é segundo atacante, se ele é armador. E então você olha para ele e descobre que ele é tudo isso. E é um dos jogadores que são destaques do Mundial. Quem é o melhor jogador do Mundial? Pode ser o Olise, que é vice-artilheiro e líder de assistências. Pode ser o Harry Kane, que é vice-artilheiro. Pode ser o Di Maria, que é artilheiro da competição. O Arias está nessa briga. O Arias é um destaque individual indiscutível do Mundial de Clubes. Mas é difícil você enfrentar um time que ganhou do Manchester City, que tem uma solidez e experiência internacional de Copa do Mundo, de Champions League, os jogadores dele, né? Não o clube que é saudita. Sim, eu voto no Arias, tá? Como o melhor jogador desse Mundial. E você, André? Já do Mundial, ou nesse momento, do Mundial todo, o brasileiro, time brasileiro, né? Por quê? Para você tem alguém que tá melhor que ele? Acho que do Bayern de Munique, né? Tem vários jogadores que estão se destacando, né? Tá. Esse PSG... Entre times brasileiros, não, eu realmente voto no Arias como o melhor. Cravando geral. Cravando geral. Para você, PVC? Eu acho que é o Harry Kane. Tá. É difícil, mas entre os times brasileiros acho que dá para botar o Arias, né? Com certeza. Para mim, tá muito bem também. Para mim é o Arias, para mim eu coloco assim, Arias, Rios e Gerson. O Gerson, até onde foi, fez um grande Mundial. Fez um bom Mundial. O Rios está muito bem também, mas mesmo dentro do Palmeiras não é uma unanimidade. O PVC prefere o Gomes, por exemplo, pelo Mundial que tem. Em quarto lugar... Mas eu acho que eu estou errado no Gomes. Eu estou errado. Tá errado, PVC. Tá errado. Eu estou errado no Gomes. Eu estou refazendo em relação ao Gomes. Eu acho que o Paulinho é o melhor jogador do Palmeiras no Mundial, porque é o mais decisivo. É o mais decisivo. Mas o Gomes tem dois problemas. O Gomes falhou no gol do Inter Miami e foi expulso contra o Botafogo. Não dá para dizer que o Gomes é o melhor jogador. Ele teve momentos muito bons no Mundial de Clubes, mas ele não pode ser eleito o melhor jogador do Palmeiras no Mundial de Clubes, porque ele foi expulso num jogo e falhou no gol do outro. Eu acho que também o Paulinho é o decisivo e tal, mas também é um jogador que tem lacunas ali de tempo, né? De jogar meia hora, aquela coisa toda. Acho que no conjunto da obra, o Rios é um jogador que está com melhor desempenho e capacidade. Então eu coloco esses três aí, ainda coloco uma quarta colocação ali, uma menção honrosa para o John, goleiro do Botafogo, que acho que fez um belíssimo Mundial. Fez um belo Mundial. Galera do chat, para vocês, quem? Chat Lovers. Chat Lovers que hoje vocês estão fofos, né? Chat Lovers, quem para vocês é o melhor jogador do Mundial e entre os clubes brasileiros? Palpita aí pra gente que a gente depois vai lendo as mensagens aqui, a gente vai trocando esses passes juntos. Vamos ver um outro jogador que não está na nossa lista, mas que também tem sido muito importante para o Fluminense, Thiago Silva.
Thiago Silva pela liderança, acabou ficando fora de uma partida, mas no último jogo ele foi fundamental, não só em campo, mas também pelo entendimento tático dele. E fez um discurso motivacional antes do jogo contra a Inter de Milão, que comoveu todos os jogadores e ele próprio, ele mesmo se emocionou. Vamos ver. Eu me emociono porque vocês vão entender um pouco. 2014, estava disputando a Copa do Mundo no Brasil. E um dos dias lá de folga, fui pra casa. Chegou meu padrasto, que é o cara que me fez hoje ser o Thiago Silva. Ele estava doente, eu não sabia a gravidade da doença. Eu não sabia. Sabe o que eu quero dizer com isso, velho? Eu não fui ver ele no hospital porque eu achei que ele ia sair. O que eu quero dizer? Não deixa de fazer lá dentro, velho, o que a gente pode fazer agora. Não deixa pra depois porque não dá tempo, velho. Aproveita o momento. Aí, esse momento do Thiago Silva, que foi divulgado pela Flu TV, ali antes da partida contra o Inter de Milão, ele emocionado e falando aí para os jogadores, motivando esses jogadores. É daqueles bastidores que a gente acompanha e que são legais de acompanhar. Sim. E que a gente sabe que mexe com o atleta, né? Quando vem um companheiro e coloca toda essa força na expressão, isso mexe com o time. O que ele quis dizer é que, assim, né, para contextualizar o vídeo, que, assim, ele não pôde visitar o padrasto, que estava doente e tal, e acabou não tendo essa oportunidade de estar com ele, né? Quando ele veio para a Copa em 2014. Então, assim, é aquela coisa de você não perder a oportunidade de fazer aquilo que você pode fazer. Então, de entregar tudo dentro de campo e tal. Esse vídeo do Fluminense está muito legal, eu vi e eu destaco... Viralizou, né, nas redes sociais. Eu destaco também, Lu, o discurso do Mário Bittencourt. Estou aqui batendo na tecla do Mário Bittencourt porque eu sou muito fã do trabalho dele. E assim, a gente às vezes tem muito receio e cuidado para elogiar dirigente, né? Porque normalmente dirigente é alvo de crítica, a gente está ali no dia a dia, muitas vezes não é uma das melhores relações com a imprensa, né? Basta ver o que aconteceu aí recentemente, um episódio com o colega Mauro César na informação do Pedro. Às vezes a relação ela é difícil mesmo. E eu me sinto muito tranquilo em elogiar o Mário Bittencourt. Eu acho que ele é um cara que sabe muito de futebol, é um dirigente, é um cara que é apaixonado pelo Fluminense e é muito racional nas suas atitudes. E eu vi o vídeo onde ele fala com os jogadores e é um negócio muito legal também, muito emotivo e acho que mostra também a capacidade dos dirigentes. Muito legal de acompanhar mesmo. Falamos sobre o Thiago Silva, sobre o Mário Bittencourt, o presidente, o capitão. E tem o técnico, né, minha gente? Aliás, o técnico tem chamado muita atenção nesse Mundial de Clubes, porque Renato Gaúcho está grandão. Ele foi traçando uma estratégia para cada jogo. A gente está vendo um outro lado do Renato, um lado mais estrategista. A gente sempre fala, né, o Renato, aquele paizão, ele domina o vestiário como ninguém. Mas a gente está vendo um Renato muito estrategista e pensando muito em tática nesse Mundial. PVC, como é que você imagina que o Fluminense vai se portar em campo? Porque ele já traçou, né, ele já colocou em campo diversos esquemas táticos. Contra o Borussia, ele reforçou o meio de campo, ele colocou 3 volantes. Contra o Sam, foi um time um pouco mais móvel, teve Ganso, teve Serna, teve um time com um pouco mais de mobilidade. E na última partida contra a Inter de Milão, ele espelhou o time, escalou 3 zagueiros, algo que esse Fluminense pouco havia feito. Com 2 treinos, ele conseguiu pensar nessa ideia, colocar em prática e o time executou muito bem. Ou seja, é um Renato Gaúcho camaleônico, dá para dizer isso, nesse Mundial de Clubes. Contra o Al Hilal, o que dá para pensar de como ele vai armar essa equipe? O Al Hilal é diferente da Inter, porque a Inter tem 2 atacantes. E você jogar com 3 zagueiros marcando 2 atacantes é uma lógica mais fácil de entender, né? Você gruda o Ignacio e o Freitas com os 2 atacantes, Lautaro e Marcos Thuram, sobra o Thiago Silva. O Al Hilal tem um atacante só. Aí tem aquela lógica que eu falei há pouco. Você vai jogar 3 zagueiros contra 1 atacante, em tese você não precisa. A não ser que você julgue que você é mais frágil que o seu adversário e o encare de uma maneira de defender com uma linha de 5 para diminuir, para aumentar, para ampliar o território da grande área e evitar que se jogue pelos lados. Eu acho que ele vai apostar que os jogadores dele mais fortes, mais firmes, são áreas
e o Ignacio. E ele não vai tirar nenhum dos dois do time. Então, acho que ele vai acabar indo com 3 zagueiros de novo. Vai repetir uma fórmula que deu certo contra a Internacional. Mesmo que o Al Hilal não tenha um segundo atacante claro. Né? Vai se aproximar, vai aparecer o Malcolm de fora para dentro, vai aproximar o Rodalsari por dentro para se juntar ao Marcos Leonardo. Acho que ele vai com 3 zagueiros. Mas, o PVC, você acha que quem vai ter mais a bola, o Al Hilal ou o Fluminense? O Al Hilal. Acho que é o Al Hilal. E isso é bom para o Fluminense? Para o Al Hilal não explorar tanto a velocidade que tem? É um time que tem uma transição rápida, né? Que pode apostar ali no Marcos Leonardo também. É bom para o Fluminense ser mais cauteloso para a estratégia dele? Eu acho que pode ser. É difícil estudar esse jogo. Porque o Al Hilal com posse de bola, o Al Hilal disputou posse de bola com o Real Madrid em dado momento do jogo. Estou tentando lembrar a posse de bola daquele jogo especificamente. Já vou achar que houve muitos momentos em que o Al Hilal saiu em contra-ataque. E então ele é perigoso na transição com o Renan Lodge de um lado, com o Malcolm do outro. Mas ele sabe trabalhar a bola também. Eu entendo que o Fluminense vai tirar terreno, vai tirar espaço, não vai deixar de ter velocidade no Malcolm e no Renan Lodge. Mas vamos ver exatamente o que vai acontecer. Eu entendo que, pela condição dos jogadores destacados do Fluminense nesta campanha, o Renato vai manter e vai usar o esquema que usou contra o Internacional. Vamos ver. Eu vou checar aqui só O PV, eu acho assim que... Renanzito, desculpa te interromper. Posso ir pro break? Porque já tô tomando uma bronca aqui. E aí a gente volta falando... A chefa briga... A chefa é brava, gente. Ela fala, vamos pro break. Precisamos ir para o break. É assim que ela fala comigo, entendeu? Ela grita aqui em minha mente. Então eu só posso obedecer. Daqui a pouco ele não volta com... Cria um suspense pro que ele vai falar. E a gente já volta em 1 minuto. A gente segue no YouTube. E o Sérgio do Carmo. Gente, o Fluminense é muito favorito. 70% de chances. Fico boquiaberto vendo tanta gente dizer o contrário. Não é bem assim não, né, Hernanzito? 70% de chance para o Fluminense? Ele está falando, gente, o Fluminense é muito favorito, 70% de chance. Eu acho que é subestimar demais um time que joga bem e que mostrou contra grandes adversários que dá trabalho. Lembrando que esse Al Hilal jogou contra o Real Madrid e deu, assim, trabalho em determinado momento. Matou, né? E assim, complicou o Real Madrid em determinado momento do jogo. E eliminou o City, poderoso City. Então, assim, não é para... Acho que é subestimar demais. O que eu ia falar ali, e rapidinho assim, posso até depois com o pessoal da TV, que assim, o Fluminense vai jogar, mas o Al Hilal jogou contra o City e contra o próprio Real Madrid... também numa saída rápida de bola, num contra-ataque, naquela coisa de surpreender, porque esperava muito do time grande e do time principal. Então, contra o Fluminense é uma outra estratégia. E acho que o Renato acerta se mantiver o esquema com 3 zagueiros. Porque o Al Hilal vai atacar, os caras estão grandão. Então, eles vão para cima do... Estão confiantes, né? Estão para cima. Retornando aqui, então a gente segue falando um pouco do Fluminense. A gente estava no intervalo falando sobre a postura que o Fluminense deve ter aí nesse jogo contra o Al Hilal. E, Ana, para você, o Fluminense tem que ser um pouco mais cauteloso, né? Porque o Al Hilal chega num momento de muita confiança, derrubou um dos grandes favoritos ao título, que era o City, fez um jogo muito duro contra o Real Madrid, ou seja, chega num grande momento. Tem que respeitar e talvez até olhar para esse adversário assim, ok, eu posso ter menos a posse de bola, eu não preciso ser protagonista nesse jogo, o que importa é passar de fase. Claro. Sim. Assim, é aquela coisa, né? Qual que é o mundial mais eficiente, qual que é o melhor mundial? Aquele que você chega na final, você chega na fase final. Sei lá, eu acho que campeonatos como esses, você disputa e você ganha, né? É que nem aquela máxima da Libertadores, la Copa se juega, não se juega, se gana, sabe aquela coisa do argentino? Então, assim, acho que é muito isso. Tem campeonatos que você não vai lá para disputar, você vai lá e o importante é ganhar. Foi de 0-0, bola bateu na trave, na linha, entrou mais, saiu, foi no VAR, deu gol e 1-0, acabou,
vamos embora. O que vale é a beleza da estratégia do jogo. Porque, assim, se defender não é feio, gente. A gente fica com essa coisa na cabeça, pela essa cultura do futebol brasileiro, que não existe mais. Não é mais assim. O Brasil o Brasil é soberano. O Brasil vai lá e vai arrebentar. A gente não está mais em 1970. Pelé, Tostão, né? Aquele timaço que chega lá e brinca com a bola. A gente hoje tem um futebol muito mais equilibrado, muito mais físico, um futebol diferente. Então não vai chegar lá porque você tem 5, 6, 7 jogadores bons que você vai lá. A beleza da estratégia está em se defender, em contra-atacar, na tática, no físico, porque é cada vez mais físico hoje o futebol. Fernando, diga. Só um detalhe. Em 70, o Brasil marcou 12 dos 19 gols em contra-ataque. Pois é. Mesmo em 70. Então, não é... A questão é você entender o jogo. E passa por aí a pergunta sobre o Renato, que a gente fez na segunda-feira, se o Renato foi melhor do que o Felipe Luiz ou não. Eu acho que o Felipe Luiz vai ser um técnico grandioso, mas o Renato foi melhor que ele. O Renato se adaptou ao jogo que ele tinha que ganhar de um jeito melhor que o Felipe Luiz. E não é falar do resultado, estou falando da estratégia. Porque se o Flamengo ia ser pressionado, você tinha que ter mecanismos para sair da pressão. O Flamengo não conseguiu sair da pressão. O Flamengo, não é que o Flamengo errou os 4 gols. O Flamengo foi levado a errar nos 4 gols, porque não sabia sair da pressão. E o Renato conseguiu. São times diferentes, Internacional e Bahia, mas o Renato conseguiu usar uma estratégia. E essa conversa chega ao Abel e chega ao Renato de novo para as quartas de final. Que é o entendimento de você jogar contra um time que tem um atacante, logo eu não preciso de 3 zagueiros. Mas talvez eu precise de uma linha de 5. Que foi como o Abel jogou contra o Chelsea em 2022. Tinha só o Lukaku de atacante. Tinha Mason Mount e Havertz chegando. E ele preferiu abrir linha de 5, para que ele faça isso amanhã. É entender qual vai ser o jogo que você vai jogar. E usar quem você tem à disposição o melhor possível do seu talento. Assim, falando em Renato e Abel, né, são 2 treinadores que já fizeram uma final de Libertadores, já fizeram final de Copa do Brasil. O Abel ganhou, né, as 2, uma pelo Grêmio, que estava o Renato, e a outra pelo Flamengo, o Renato, né, Libertadores e Copa do Brasil. E o Renato Gaúcho é o treinador, né, que o Abel enfrentou e conhece aqui no Brasil, que ele mais gosta. O Abel gosta muito do trabalho, admira muito o Renato Gaúcho. Pelos times que ele monta, pelo jeito dele, pela maneira como ele se expressa. O Renato desperta uma admiração muito grande no Abel Ferreira. Assim, é curioso os 2 chegarem nessa fase ali do Mundial e podendo se enfrentar, né? Então, assim, são 2 escolas, não vou dizer escolas diferentes, né? Mas são personalidades até diferentes, né? Mas é interessante isso. Eu sei que o Abel gosta muito do Renato Gaúcho, sempre elogiou muito ele. É legal ver essa relação entre os treinadores e pode pintar uma semifinal entre eles, né? Seria eletrizante, aí ia parar todo mundo para ver. Mas antes de chegar lá, claro, o Fluminense tem que passar pelo Al Hilal. E onde que você pode assistir? A gente traz o serviço completo aqui, minha gente. Onde? Onde você pode assistir esse jogo lá? Em Orlando, no Camping World Stadium. Gostou do meu sotaque ou não, André Hernan? Repita, por favor. Camping World Stadium. Tá bom, tá legal. Tá legal. Eu vou treinar mais. Do espanhol que ele me corrige mais aqui, ó. Onde você assiste? Cazé TV, Globo, Globoplay, DAZN e Sport TV. E antes, vocês sabem, né? Aqui 2 da tarde a gente tá diretaço aqui, com o Fluminense, direto lá de Orlando também, a gente traz todo o pré-jogo.